Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa amada, Terezinha de Jesus. Que o amor do nosso amado Mestre possa envolver a todos na tarde de hoje. Para dar início, vamos fazer a leitura do livro Palavra de Luz. Demonstrai com o vosso exemplo que a luz permanece em vossos corações. E cooperareis conosco em favor destas mutações preciosas. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações, elevar nosso pensamento ao alto e agradecer imensamente a Deus, nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus, aos nossos benfeitores de luz espirituais, que prepararam esse ambiente para nos receber, para nos acolher. Senhor, obrigado por permitir acordarmos hoje de manhã. Obrigado, Pai, por permitir estarmos aqui mais essa tarde para ouvir um pouquinho mais dos seus ensinamentos. Amado Mestre, envolva os nossos corações com todo amor e toda paz. E que esse amor também possa envolver aos nossos entes queridos e ao palestrante desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Hoje quem vai nos falar é o nosso irmão Luciano. O primeiro tema desta tarde é a lei de causa e efeito na relação pais e filhos. Boa tarde. Bom, o Reginaldo me passa uns títulos de temas, né? Desse tamanho que vocês estão vendo, né? A lei de causa e efeito na relação pais e filhos. E aí, quando eu comecei a estudar para preparar essa apresentação, eu falei, eu vou optar por separar cada bloco aqui, que isso aqui são blocos, né, no título do tema, para a gente comentar um pouquinho sobre cada um desses blocos, né? E nós vamos começar com a lei. E como eu gosto de fazer sempre, a pergunta é para vocês: o que é a lei? O que é a lei? Plantação e colheita. Oi? A plantação e a colheita. Plantação e colheita. Uma norma de conduta. Uma norma de conduta. Dicionário, sempre vai ajudar a gente. Uma regra escrita, emanada de uma autoridade soberana de uma determinada sociedade, que impõe a todos os indivíduos a obrigação de cumpri-la sob risco de sofrer sanções. Então, uma regra, geralmente ela é escrita. Quando ele fala de uma determinada sociedade, ele quer dizer que para uma cultura, para um povo, para uma sociedade ou outra, podem ter leis diferentes, e que ela impõe uma conduta para a gente. E se eu não cumpro essa conduta que está lá na lei, eu sofro algum tipo de sanção, de punição. Mas isso aqui é uma definição de dicionário, e não é o objetivo que está no tema. Quando a gente vai no dicionário, a gente vai encontrar lá lei no sentido jurídico, lei da física, lei divina, lei marcial. Você sabe o que é lei marcial? Ele já respondeu ali baixinho, é do exército. Então o exército vem aqui e fala, ninguém pode sair mais após as 10 horas, não, lei marcial. Lei orgânica, mas para nós, o que vai interessar são essas duas últimas, que estão lá no dicionário.
ele explica o que é lei, depois ele vai destrinchando jurídica, física, para nós o que importa, que é moral e natural. Eu vou ficar na sua frente, se quiser sentar ali. Bom, Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele fala sobre as leis morais. É uma boa parte do Livro dos Espíritos. Ele vai falar sobre a lei divina natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, justiça, amor e caridade e de perfeição moral. Então, o Livro dos Espíritos, Kardec nos apresenta todos esses 12 capítulos falando sobre lei, as leis de quem são essas leis? Morais? Leis morais? Sim, mas são de quem essas leis aí? Dos Espíritos? Não, de Deus. Leis de Deus. E o capítulo 1 ele vai explicar isso. Ele fala para nós o seguinte: o que se deve entender por lei natural? E aí os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ele está dizendo que dentre todas as leis, a lei natural, aquela que está na natureza, Deus é o Criador, é a única verdadeira lei e é que importa para a nossa felicidade. Então, eu quero ser feliz, eu cumpro a lei de Deus. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Está dizendo para nós o seguinte: se eu cumpro a lei de Deus, ela indica o que eu tenho que fazer. Se eu cumpro, eu sou feliz. Se eu me afasto dela, eu sou infeliz. Vamos lá, a gente já vai, estamos tirando um raciocínio aqui. No dicionário, lei moral, lei que nos ordena praticar o bem e evitar o mal. Quando a gente vai no dicionário, por lá, lei moral ou moral, lei que nos ordena praticar o bem e não fazer o mal. Mas para Kardec, no Livro dos Espíritos, tem uma definição que eu gosto muito. Na pergunta 629 diz o seguinte: que definição pode-se dar à moral? Se eu perguntar para vocês, o que vocês responderiam? O que é moral? Moral é ser educado, respeitar. O que mais? O tanto de bem que eu posso fazer. O tanto de bem que eu posso fazer. O que mais? Vai lá, Rebeca, fala. O que é moral? Complexo. Complexo, né? Uma resposta aqui que vem dos espíritos superiores é bem interessante. Ele fala aqui: a moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Eu vou ler o resto, mas eu vou me concentrar na parte em negrito. É fundamentada sobre a observação de lei de Deus. O homem conduz sempre bem quando faz tudo visando ao bem, para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então, a moral é a regra de boa conduta. A moral é o bem proceder, é o fazer a coisa certa. Eu sempre ponho esse parênteses quando eu falo desse assunto. Alguém vai falar assim: mas o que é certo para um não é certo para o outro, o que é errado para um não é errado para o outro. Pode até ser que culturalmente existam coisas que sejam válidas para uma cultura e para outra não, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que é certo e aquilo que é errado, e isso nós sabemos. E quando eu fujo daquilo que é certo e pratico aquilo que é errado, eu me afasto da lei de Deus. Então, moral é você saber bem proceder, você saber se conduzir de uma forma que tudo que você faça vise o bem, o seu próprio bem e o bem dos outros. Fora disso, eu estou longe da moral. Ok? Conhecimento da lei natural. E aí o Kardec faz essa pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Se a lei de Deus, se moral é o bem proceder, como que eu sei então se eu estou fazendo o que é certo e o que é errado? Pela consciência. Já responderam, essa resposta é curtinha. Onde está escrita a lei de Deus?
na consciência. Então, a minha consciência é como se a gente saísse da fábrica e Deus colocasse um chipzinho lá, uma programação pequenininha, e essa programação, essa IA, tem uma IAzinha dentro da gente, ela vai aprendendo. A IA, eu não sou da área, mas não sei se tem alguém aqui, mas a IA ela aprende, vai aprendendo sozinha, né? Então a gente tem uma IAzinha aqui na cabeça, mas tem uma coisa ali que já está gravada ali, que é a lei de Deus. Se está escrito na consciência, está dentro de mim essa lei de Deus, que é o bem proceder, fazer a coisa certa, escolher o bem, evitar o mal, por que eu faço a coisa errada? Teimosia. Teimosia é uma coisa. Por que eu faço a coisa errada? Às vezes também falta de conhecimento, né? Porque tem sociedade que, uma sociedade, por exemplo, ela aceita uma coisa e você está nela. Se você for para outra, ela já não aceita, aí você é punido. Então, é muito... A troca de experiências, ela nos auxilia. Por que a gente faz a coisa errada? A IA, eu dei o exemplo agora, inteligência artificial, ela vai aprendendo, ela vai evoluindo. Uma criança pequenininha, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela tem plena consciência de que tudo que ela tem que fazer dentro do certo e errado? Não. Ela vai aprendendo conforme ela vai crescendo, ela vai entendendo. Isso eu posso, isso eu não posso. A gente é a mesma coisa enquanto espírito. Conforme eu vou evoluindo, eu vou entendendo essa lei de Deus que está dentro de mim, está na minha consciência. Hoje eu não consigo compreender, mas conforme eu evoluo, eu vou compreender. Só que tem um detalhe, né? A gente aprende muito do erro. Eu erro de novo, sofro com o meu erro, aí eu compreendo. Puxa, isso não está correto, eu não devo fazer isso. Olha que interessante o complemento da pergunta. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Está dizendo o seguinte aqui: se a lei de Deus está gravada na minha consciência, por que Deus manda para nós pessoas, em todas as religiões, em todas as épocas da humanidade, para nos ensinar a lei de Deus? Vieram os grandes profetas, os grandes missionários de vários povos, várias religiões. Por que eles vêm nos ensinar sobre a lei de Deus se ela está gravada dentro de mim? Está gravada, mas não quer dizer que você vai seguir o que está lá. Então você precisa relembrar, rememorar. Relembrar. Ele a esquecera, ligado? Adriana, e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrado, relembrar. A lei de Deus está em nós, mas a gente conduz a nossa vida. A nossa irmã ali falou que moral era educação, era respeito. A gente conduz a nossa vida fora disso, fora do bem proceder. Eu esqueci, eu desprezei aquilo que está dentro de mim. E é interessante que quando a gente faz a coisa errada, pode até demorar um tanto de um tempo, mas tem alguém que vem nos acusar. Quem que é? A consciência. Essa é a prova de que a consciência está aqui com a lei de Deus gravada. Pode demorar um tanto, porque eu ainda não entendo que aquilo que eu fiz é errado, mas conforme eu vou aprendendo, vem uma hora, bate o quê? A dor da consciência, vem o remorso, vem o arrependimento, vem a necessidade de reparar. Qual que é a diferença de remorso e arrependimento? Ficar remoendo, né? Remorso, eu sei que errei, mas ainda não tenho coragem de ir lá e pedir desculpa, pedir perdão, de fazer alguma coisa. Mas está doendo. Puxa, eu errei. Arrependimento, eu sei que errei, mas eu já tenho ali um propósito forte em mim de ir fazer alguma coisa para corrigir aquilo. Eu errei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí a próxima etapa é a reparação. Muito bem. E o modo como Jesus nos explica o significado da lei? Aqui eu fiquei em Kardec, mas Jesus também nos fala da lei. Aqui está numa passagem de Mateus, que ele fala assim: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei,
foi propor-lhe esta questão para o tentar. Então, ali os homens da época, os conhecedores da religião, das leis, chegam para Jesus e fazem uma pergunta para tentar constrangê-lo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhes respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E completa: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Eu vou reforçar isso aqui. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Eu comecei a falar falando de lei, que é o bem proceder, que está gravada na lei de Deus, na nossa consciência. E vem Jesus e fala que toda a lei, inclusive essa que está gravada dentro de nós, na nossa consciência, está resumida nisso: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São duas ações, condutas que são esperadas de nós, enquanto para estarmos dentro da lei: amar a Deus, respeitar a Deus, buscar por Deus, ter fé, confiança, acreditar em Deus e amar o nosso próximo, mas como eu me amo, sem condições, sem imposições. A lei está aqui. É fácil isso aqui, gente? Amar a Deus, ter essa fé, essa confiança em Deus. Primeiro tropeço que a gente dá na vida, o que a gente fala? Ai, meu Deus. A gente busca um culpado, né? Não é a gente o culpado. Amar o próximo como a ti mesmo. Aquele próximo que pisou no nosso calo. A gente ama ele. A toda a lei os profetas se acham nesses dois mandamentos. Guardem isso, porque é importante para nós falarmos depois dos outros itens. Depois nós vamos falar aqui de causa e efeito. E nós vamos começar com a lei física de causa e efeito. Eu não entendo muito de física, pesquisei um pouquinho para falar. Se tiver algum físico que me ajude. Quem conhece aquele cidadão ali? Quem? Você é da área? Não, Terceira lei de Isaac Newton. Vocês lembram qual que é? Aprendemos lá no ensino médio. Agora eu vou pôr, vocês vão lembrar. Lei do par de ação e reação. O que é? Quem que lembra? Perfeito. O nosso irmão ali falou o seguinte: quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, simultaneamente o corpo B exerce uma força sobre o corpo A com a mesma intensidade, mas em sentido oposto. Toda ação que eu tenho gera uma reação na mesma intensidade, na mesma força. Para exemplificar aqui, tem esse exemplo que eu peguei na internet: a bola de basquete, a ação, quando eu pulo ela para baixo, eu ponho uma força nela. A volta, que é a reação, vem na mesma força e intensidade. Deu para entender? Então toda ação minha tem uma consequência, tem uma reação. Aquilo que eu faço, volta. Lei de Isaac Newton. E aí a gente vai para a lei de causa e efeito no Espiritismo, que é a lei de ação e reação. Só que para falar de lei de causa e efeito no Espiritismo, a gente precisa entender primeiro isso aqui, ó. Livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Direito de ir e vir. O que mais? Escolha própria, né? Escolha própria. Fazer o que se quer. Fazer o que se quer. O livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher autônoma. E autônoma porque não é outro que está escolhendo por mim. Eu escolho e tenho liberdade para escolher. Quer dizer que temos liberdade para tomar decisões, ainda que saibamos o que é certo e errado. Mesmo eu sabendo que uma ação que eu estou para fazer não seja adequada, não seja válida, mesmo a minha consciência me alertando, eu tenho direito, eu tenho livre-arbítrio para escolher fazer. E eu faço.
Ok. Continuando aqui. Livre-arbítrio. Pergunta 843 do Livro dos Espíritos. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Ele tem a liberdade dos seus atos, das suas ações? Tem? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, trabalhar, realizar, fazer. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Ou seja, se eu não tiver a escolha de tomar as minhas decisões, alguém determinasse no meu lugar o que eu tivesse que fazer, eu seria um automático, uma máquina. Mas tem a consequência. O homem é livre para fazer suas escolhas e dessa forma é responsável pelas consequências delas. Ação e ação. A lei de causa e efeito. Assim, a lei de causa e efeito aplica o livre-arbítrio. O homem é livre para fazer suas escolhas e dessa forma é responsável pelas consequências delas. Lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6, ele diz: o qual, que é Deus, recompensará cada um segundo as suas obras. Então eu sou recompensado, eu recebo conforme aquilo que eu faço, ação e reação. Se as minhas condutas, a minha conduta é errada, ela se fortalece baseada no mal, eu recebo o que de volta? Não. Se eu faço o bem, o que vem de volta? O bem. Vamos guardando esses conceitos. Nós vamos juntar eles todos. Agora nós vamos falar do quê? Na relação. Eu gastei aqui, confesso, um tempo bem grande nessa palavrinha chamada relação. O que dizer relação para vocês? Convívio, né? Convívio. Interação humana. Interação humana. Pois bem, lá no dicionário está escrito o seguinte: vínculo, interação, ou conexão, interação entre uma coisa e outra, pessoas. Mas por que eu gastei um tempo grande? No caso, eu fiquei porque aquele re me incomodou muito. O re costuma ser um prefixo de algumas palavras. Eu não sou da área de professor de português. Tem alguém aqui para me ajudar? O re é um prefixo de origem latina. Vocês sabem o que ele implica, o re? Fazer de novo, né? Fazer de novo. Reler, ler novamente. Relembrar. Reviver. Recordar. Recordar não. Só que ali está relação. Aí caramba, de onde que veio esse lação? Se fosse reação, mas não é relação. Então essa palavra tinha que ter uma origem. Eu fiz uma pesquisa, li vários sites, vários materiais, pedi para a IA, a inteligência artificial, me ajudar, e eu cheguei aqui numa conclusão, que é a seguinte: a palavra revelação ela tem a origem em português, mas o mais adequado é dizer que ela vem do latim relatio, que por sua vez deriva de referre, que é um verbo latino que é trazer de volta. O relatus, ou relatio, é o participo passado de referre, que é levado de volta. Então, o relação, que vem do latim ali, de referre, e da sua conjugação no tempo verbal relatus, ela tem como significado original ato de trazer de volta, conectar. Então, relação é algo que foi e voltou. Relação humana é assim? Não? Sim. Claro que é. Espírita, né? Dependente de ser espírito ou não. A relação é: eu ofereço o que tenho e o outro devolve o que ele tem. Se o que eu estou oferecendo não é bom, muitas vezes o que volta não é bom. Mas se é um espírita, volta coisa boa, né? É nada, né? Fica Fica. Amai os vossos inimigos. Então, se eu oferto algo, eu recebo. Inclusive, está lá na oração de São Francisco de Assis, como que é? Pois é dando e se recebe. Relação é isso. É você dar e receber. Você manda algo que é seu e esse algo volta.
Então a relação é conexão, é troca, o tempo todo. Muito bem. Trazer alguma coisa de volta a um lugar, uma pessoa, a uma memória, definição que a gente viu agora, mas trazendo para o Espiritismo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, 31, diz o seguinte: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Ditosos, quer dizer, felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Lá na espiritualidade, chegamos todos lá, e nós começamos a nos buscar, esse trazer de volta a relação, manter essa relação de acordo com as nossas afeições, as nossas simpatias, as semelhanças de inclinações. Então a família que a gente tem hoje, ela está junta nessa relação porque há sintonia nas ideias e também há a necessidade de estarmos juntos. Não só porque nós nos combinamos, mas porque também existe a necessidade de a gente aprender a se amar, a viver junto e se amar. Ainda na relação, ela é benéfica para todos. Por quê? No livro Desafios da Vida Familiar, do médium Raul Teixeira, José Raul Teixeira, psicografia dele do Espírito Camilo, a gente encontra o seguinte: a família é um laboratório onde se realizam variadas experiências entre espíritos necessitados, compromissados para reparação e crescimento, e lidando uns com os outros, aprendem a entender ao próximo e a relacionar-se melhor com a humanidade. Então a família é um laboratório. Variadas experiências é porque a gente se mistura na família. Eu já fiz uma outra palestra aqui que eu expliquei um pouquinho melhor isso. No laboratório, quando você começa a misturar vários elementos, se você misturar um que não poderia misturar, o que acontece? Explode na família igual? Também, né? Por isso que ele fala, é um laboratório onde realizam variadas experiências entre espíritos necessitados. Necessitados do quê? Se reharmonizar. Reharmonizar, lembra? O reequilibrar. E que lidando uns com os outros, relação, troca, trazer de volta. Vão aprendendo a entender ao próximo e se relacionarem melhor com a humanidade. Então a relação é necessária para a gente progredir. Muito bem, agora nós vamos juntar aqui a lei de causa e efeito na relação. E eu trouxe também o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe, tem 9, diz lá o seguinte: lembrai-vos de que a cada pai, a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso, feliz. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis, vos seja concedido reparar a vossa falta, solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que os cerqueis de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com vosso amor. Lei de causa e efeito, porque aqui houve uma vida em que essas duas criaturas, pai e filho, ou pais e filhos, não se entenderam, não se harmonizaram, houve um problema, e aquele filho se perdeu, muitas vezes por culpa do pai ou da mãe. E esse pai e essa mãe, infelizes pela condição de verem aquele espírito que foi dado sob sua guarda, pede para que eles possam voltar. Relação. Trazer de volta aquela situação para que eles possam assim então reparar aquilo que foi feito. Causa e efeito, a ação desses pais, de muitas vezes terem falhado com aquele filho, causa o efeito de alguém que se perde na vida e a necessidade da relação, do convívio, de estarem juntos, para que se corrija, se repare aquilo que aconteceu. Alguma coisa incomoda vocês nessa passagem do Evangelho?
por causa do livre-arbítrio, porque daí o que acontece? Como que eu posso culpar um pai ou uma mãe se eu tenho o livre-arbítrio de seguir o caminho errado? Boa. Lembra que falamos que a criança pequenininha, ela não tem o livre-arbítrio ainda, porque ela não tem condições de decidir, de escolher por si própria, e ela vai, conforme crescendo, conquistando o seu livre-arbítrio. Esse pai, essa mãe, tem que, através dos ensinos e dos exemplos, ensinar, instruir essa criança, para que quando ela for mais velha e tiver senhora do seu livre-arbítrio, ela tenha condições de escolher o caminho melhor para ela. Aqui ele fala, que é o que você está falando. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo ver entre os espíritos sofredores. Mas se eu fiz toda a minha parte como pai, fui um bom exemplo, fui um bom pai, trabalhei, eduquei, fiz tudo que eu podia, e mesmo assim, aquele espírito acabou seguindo um caminho não muito bom, eu serei castigado? Não. Lá na continuação, no capítulo 14, 29, ele fala justamente sobre isso. Se você fez tudo o que você podia, e mesmo assim aquele espírito sob sua guarda não seguiu um bom caminho, você pode ter a consciência tranquila por ter feito a sua parte. Mas mesmo com a consciência tranquila, você ficará feliz? Não. Porque você ama aquela criatura que está hoje transviada, necessitando retornar ao caminho do bem. Muito embora a sua consciência esteja tranquila, você o ama, e por isso você não ficará feliz. Mas a consciência, ela pode ficar tranquila. Muito bem, vamos para o último item: pais e filhos. Na questão 208 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Sim ou não? Sim, exerce, e muito, pois já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Acabei de falar da consciência tranquila. Aqui é o contrário. Se você falhar, esse será culpado, quem que vai cobrar ele? A consciência, a lei de Deus, a consciência. Onde está escrita a lei de Deus? A consciência. A consciência nos cobra. Então, os pais exercem influência. Acabei de responder ao Leandro. Criança pequenininha, ela está sob nossa tutela. E eu dou os meus exemplos para que ela possa aprender a distinguir aquilo. Aquela criança, ela traz alguma coisa da vida passada? Traz muita coisa. Que está adormecida, principalmente até a idade dos 7 anos, depois aquilo vai voltando. E na adolescência o que acontece? Explode. Ele se mostra tal qual ele é, o espírito. Está lá no Livro dos Espíritos isso. Por isso que na fase da adolescência há um conflito muito grande entre ele próprio e com os pais, né? Quem aqui não passou por isso? Fomos todos adolescentes. Tem ali só uma criança ali que daqui a um tempo, né, o pai ali vai viver essa experiência. Ok. Indo para um final, vocês conhecem esses 3 rapazes aí? Quem é? Só ele ali conhece? É a Legião Urbana, né? Por que eu coloquei esses rapazes aqui? Por causa da música. Por causa da música. Tem uma música cujo título é Pais e Filhos. Eu trouxe um trecho agora e eu vou no final. Você me disse que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer? Eu acabei de falar sobre isso. Os
Você diz que seus pais não entendem. Em determinado momento da vida, não acontece isso? A gente com os nossos pais, ou os nossos filhos conosco? Comigo aconteceu, ainda acontece com meu pai, mas com o pai, com a mãe, não acontece. E eu tenho uma filha que já está com 22 anos, já há um tempinho que vem acontecendo, né? Aquele embate de ideias, de pensamentos. Ela está mergulhada ali no mundo acadêmico, vê muitas coisas e muitos questionamentos. Você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Olha, relação, vai e volta. Você culpa seus pais por tudo. Aqui é uma situação complicada. A gente culpar o nosso genitor, os nossos pais, pela nossa situação. Isso é um absurdo. O que ele quer dizer? Eles são crianças como você? Foram também. Foram? Você vai se tornar igual. Vamos tornar igual? Aqui pode ser que eu estou fazendo interpretação que não é a que ele pensou na música, mas uma possível interpretação, a criança, ela ainda é rasa no conhecimento, né? Ela está em aprendizado. Eu, como pai, como mãe, eu também estou aprendendo? Sim. São crianças como você, a gente está aprendendo, gente. Diz, né, o ditado que você aprende a ser pai quando você é avô, e você aprende a ser filho quando você é pai. Porque quando você é pai, você erra bastante. Quando você é avô, você já teve uma vivência, uma experiência, aprendeu com aquele filho que cresceu, você vai aprender a ser pai agora daquele neto. E você aprende a ser filho quando você é pai, porque a gente critica, condena os nossos pais, mas quando a gente cresce e é pai, nossa, era por isso que meu pai falava tal coisa, por isso que a minha mãe fazia isso. O que você vai ser quando crescer? Talvez você seja um pai, uma mãe, talvez você seja exemplo para alguém mais novo, para uma criança. Muito bem. Será que nós responsabilizamos nossos pais por nossos insucessos? Muitas vezes sim. Na pergunta lá da questão 208, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Nós estamos juntos aqui, nessa relação pais e filhos, para que um auxilie o outro a progredir. O nosso filho vai nos ensinar? Mas não sou eu que tenho que ensinar ele? Somos espíritos, a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Eu sou um espírito encarnado. Às vezes aquela criança que é o meu filho é um espírito muito mais velho, muito mais antigo, muito mais evoluído do que eu. E ele encarnou ou reencarnou como meu filho justamente para me ensinar, para me ajudar. Os espíritos concorrem para o progresso recíproco. A gente ajuda nesse progresso. E quem são os nossos filhos? São espíritos, na maioria das vezes, com os quais assumimos compromissos. Lembrando que eu também sou um filho, né? Ok. Nós precisamos de bons exemplos. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta evidentemente das palavras de Jesus. Isso aqui são os antepenúltimo slide para a gente terminar. Aqui está dizendo o seguinte, que aos olhos de Deus só existe uma autoridade legítima, que é o exemplo. Se eu quero ensinar, eu ensino como? Só falando? Eu ensino pelo exemplo. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é que se apoia num bom exemplo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, 13. A lei de causa e efeito na relação pais e filhos. A lei de causa e efeito na relação pais e filhos. Essa lei, também conhecida como lei de ação e reação, ensina que cada ação gera uma consequência. Não como punição, mas como oportunidade de aprendizado e evolução espiritual. Laços familiares não são aleatórios. Muitas vezes espíritos reencarnam como pais e filhos para reparar desentendimentos do passado, fortalecer vínculos de amor ou superar desafios juntos. A convivência é ferramenta de crescimento, a relação
Conflitos, afinidades e diferenças entre pais e filhos refletem experiências anteriores e oferecem chances de transformação. Amar, compreender e perdoar são atitudes que quebram ciclos de dor e plantam sementes de luz. Educar é também reeducar o espírito. Ao guiar os filhos com paciência e afeto, os pais cumprem um papel espiritual elevado, ajudando na jornada evolutiva de seres que muitas vezes já caminharam ao seu lado em outras vidas. E eu volto nos 3 rapazes aqui, o último trechinho da música. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Quando eu ouvi essa música quando criança, e depois quando eu aprendi e entendi a doutrina espírita, eu falava assim, caramba, mas tem um amanhã. Eu vou voltar, vou reencarnar, mas depois eu meditei, já pensei, não é isso que ele está falando. O hoje, se eu não aproveitar ele, eu tenho ele amanhã? Perdeu a chance. Perdi a chance. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Esse hoje que eu estou vivendo agora, com a minha esposa, com o meu esposo, namorado, namorada, pai, mãe, filhos, primos, irmãos, as pessoas do nosso relacionamento, do nosso círculo, aproveita hoje, vive hoje, pede desculpa hoje, pede perdão hoje, fala que ama hoje, porque amanhã pode não dar tempo. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Envolvidos nesse clima de amor e harmonia, vamos agradecer a Deus, elevando nossos pensamentos ao alto, nos deixando ser envolvidos pelo amor do nosso amado Mestre. Senhor, obrigado por essa tarde, por esses ensinamentos. Possamos levar em nossos corações e colocá-los em nosso dia a dia. Amado Mestre Jesus, Pai de infinita bondade, nos envolva com o seu amor, com a sua luz. Acalme nossos corações, apazigue nossas almas, nos sustente e nos ampare nos nossos momentos mais difíceis. Senhor, visite nossos lares, deixe lá a sua luz e a sua paz. Envolva nossos entes queridos, envolva todos aqueles que estão em nossos corações, a todos aqueles que têm seus nomes no caderno de vibração, para que o amparo e o amor do nosso amado Mestre Jesus possa chegar a cada um deles. Pai de infinita bondade, é com imensa alegria e com imenso amor que agradecemos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pedir a todos os irmãos que permaneçam com os pensamentos elevados ao alto, para que possam receber paz, tomar água fortificada, sentir a presença do nosso amado Mestre e retornar aos nossos lares, certos de que recebemos